Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao estudo de número 10, que nos traz como tema espiritualismo exposto. Uma das perdas mais dolorosas e devastadoras que podemos experimentar nesta terra é a perda de um ente querido. A perda de uma pessoa especial é algo que penetra profundamente no coração humano. Embora a dor possa diminuir com o tempo, a memória desse ente querido permanece conosco pelo resto de nossa vida. Como cristão, temos a incrível esperança de ver nossos entes queridos novamente. Jesus diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E essa preciosa promessa nos assegura que a morte, ela não precisa ser o fim. Para aqueles que amam Jesus, há esperança de vida eterna. Mas quando começa a eternidade? Alguns pensam que quando uma pessoa morre, se ela for boa, a sua alma vai para o céu. Se for má, ela vai para outro lugar. Mas o que a Bíblia nos diz? O único imortal, lá em 1 Timóteo 6,16, nos é dito claramente que Deus é o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível. Ele não foi criado, é autoexistente e não tem começo nem fim. Em contraste com Deus, os humanos são seres mortais criados. Em nenhum lugar na Bíblia somos descritos como imortais ou que temos uma alma imortal ou espírito. Lá na criação, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, não a ter uma alma vivente. Para ser uma alma vivente, é preciso ter o corpo mais o fôlego de vida. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele lhe deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. Eles podiam obedecer ou desobedecer, e sua existência contínua dependia de suas escolhas. Deus explicou cuidadosamente que, se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente morreriam. Está lá em Gênesis 2, e o verso 17. Mas Satanás contradisse a advertência de Deus, afirmando a Eva, é certo que não morrerás. Mas depois que pecaram, Adão e Eva descobriram que o salário do pecado é a morte, como está lá em Romanos 6 e o verso 23. Deus lhes disse, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O salário do pecado é a morte, mas Deus é o único que é imortal, concederá a vida eterna a seus remidos. Até aquele dia, a morte era um estado inconsciente para todas as pessoas. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para o encontro do seu Senhor. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá 1000 anos mais tarde. A Bíblia descreve a morte como um estado inconsciente, um sono profundo da qual a pessoa aguarda a ressurreição. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9, verso 5. E o salmista declara também claramente, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Salmo 115, 17. Jesus também falou da morte como um sono. Ao descrever a condição da filha de Jairo, que estava morta, Cristo disse que ela estava dormindo, lá em Mateus 9, 24. Ao se referir a seu amigo Lázaro, Jesus também disse a seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. João capítulo 11, verso 11. Aqui Cristo está se referindo tanto à morte de Lázaro quanto à sua futura ressurreição. O profeta Daniel também fala da morte como um sono e da ressurreição e julgamento que se seguirão. Referindo-se ao fim dos tempos, ele escreveu, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Quando a Bíblia fala da morte como um sono, isso implica um despertar desse sono, uma ressurreição. É a morte e ressurreição de Cristo que torna possível que sejamos ressuscitados. Como Paulo aponta lá em 1 Coríntios 15, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Mas o verso continua dizendo assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mesmo que morramos, podemos ter a certeza de que, se dormirmos em Jesus, Ele nos ressuscitará naquele grande dia. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Satanás tem propagado a mensagem da imortalidade da alma, porque se a alma não morre, ela vai para uma reencarnação e outra vida melhor do que esta. Então não adianta eu ser bonzinho neste mundo. Se o bom e o malvado vai para o mesmo destino, então para que ser cristão? Muitos, acreditando nesta mentira, levam uma vida de impiedade, acreditando nas propagações espíritas modernas. E que Deus nos abençoe e nos guarde, para que nós possamos a cada dia nos preparar como cristão para nos encontrar com Cristo naquele grande dia, o grande dia da vitória de todos aqueles que são fiéis e obedientes a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, tchau.